Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Juntos, repetindo? Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Essa é a versão nossa que adotamos, a revista e atualizada. Mas se você pegar a nova versão linguagem de hoje, diz: eu sempre porei a minha esperança em ti e te louvarei mais e mais. Se você utilizar a versão que os batistas adotam, a revista e corrigida, diz assim: mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais e mais. Ah, pastor, eu não vou esperar. Se a gente não quer ser grosso. Mas se a gente fosse grosso, a gente diria: o problema é seu. Ah, pastor, mas eu não quero louvar mais e mais. A gente aqui é respeitoso. Porque se a gente fosse grosso, a gente diria: o problema é seu. Quanto a mim, eu vou esperar. Quanto a mim, eu vou louvar. Se você quer, é bem-vindo e vem junto. Mas se você não quer, o problema é seu. A gente aqui não é grosso, mas essa é a verdade. Eu queria conversar com vocês sobre essa temática, coisas que dependem de mim. Coisas que dependem de mim. Tem coisas que não dependem de mim. Por exemplo, aumentar o cheque do salário. Se dependesse de mim, eu recebia 300 mil. Se dependesse de você. Se fosse você quem fazia o cheque para te pagar, qual número você colocaria? Qual a quantidade? Mas não depende de você. Tem coisas que não dependem da gente. Tem coisas que não dependem, por exemplo, o tipo de cabelo que você tem. Alguns lisinhos. Nem piolho para. Outros já um pouco mais grosso, mais enroladinho. Outros nem água para. Como o meu. Você não escolhe, você nasce. Não depende de você. Você herdou. Coisas que a gente não escolhe, a cor dos olhos. Eu tenho o meu olho preto. Eu duvido que alguém tenha um olho tão preto quanto o meu. Por que eu tenho? Eu escolhi? Não. Herdei. Papai e mamãe, pai de olho muito preto, descendência de negros. A mãe, um olho um pouco mais claro, mas um tom caramelo mais escuro. E veio esse preto tão bacana que você está vendo. Mas não foi eu que escolhi, veio. O que você, não depende de você, a cor da sua pele. Uns mais branquinhos, mais morenos, mais escuros. Não depende de você. Você pode até ir para o sol, ficar lá bons dias no sol, o seu tom dá uma escurecida, mas daqui a pouquinho vai voltando tudo. Ao original, à genética. O que não depende de mim? Tamanho da orelha da gente, do ouvido da gente, do nariz da gente. Eu pregava muito tempo nas escolas, e em Carangola rodei bastante nas escolas lá, e via de regra uns meninos perguntavam: só atrevido, por que o teu nariz é grande assim? Ah, filho, é porque quando eu estava na barriga da minha mãe, a mamãe perguntou do lado de fora: você quer nariz grande ou pequeno? Eu falei: grande. É claro que não depende de mim. Nasceu e cresceu, e era pequenininho, e depois ficou grande. Eu não sei se você já teve fases na vida de briga com o teu corpo, porque eu tenho um nariz, você deve ter outra coisa aí que você não gostou, ou ainda não gosta, se você não resolveu o problema. Mas eu evitava tirar foto de lado. O Rogério está gostando. Coisas que não dependem de mim, mas está aí. Eu tive crises na adolescência. Hoje, meu irmão, você pode... Eu estou fazendo piada com o meu nariz. A gente tem umas fases na vida que a gente precisa de vencer. Então, assim, o sermão está começando, mas eu quero te dar uma palavra. Talvez você está aqui, mulheres, ouçam. Riem, mas ouçam.
Talvez você está brigando com o teu corpo, com partes do teu corpo, já era para você ter vencido isso há anos. O dia em que você entender que Deus te deu como dádiva, seja grande ou pequeno, desproporcional ou proporcional, você vencer essa fase, você se liberta. Eu sofri muito tempo com isso. E olha que eu não tenho só nariz, tenho orelha. Um punhado de coisa que destoa. Mas olha com quem que eu casei. Entendeu? A beleza dela. Pronto. Então não é preciso ser bonito. É preciso depender de Deus. E eu falei isso. Deus, cega a minha futura. Amém. E Deus manteve e mantém. O que não depende de mim? O clima. Vai chover, vai dar sol. Nada tem a ver com minha vontade. Cleudes me arrumou essa semana ou semana passada, um pouquinho de hand-up, fui jogar no quintal lá. Estava sol. Aí ele me arrumou aquele pozinho, sabe, Bruno? Que agora é assim, né? É granulado. Esqueci o nome do troço. Aí ele falou, a marca tem que diluir assim, pastor. Tá. Aí eu falei, vou jogar o hand-up. Fui lá e joguei hand-up. Olhei para o céu, limpinho. Estou jogando. Chego lá, lavo a mão, daqui a pouco escuto. Chuva! Lavou o hand-up todo. Não depende de mim, não depende de você, então para de reclamar, cara. Se faz sol, é uma bênção. Se chove, é bênção. Não existe dia bonito. Dia bonito é o dia da providência de Deus. O dia em que está chovendo muito é sinal da providência de Deus, porque nós precisamos das duas frentes. Terra não produz só com sol, mas terra não produz só com chuva. É o equilíbrio das duas coisas, e o Eterno sabe muito bem o tempo da chuva e o tempo da seca. Então, não depende de mim. Coisas que não dependem de mim. Coisas que não dependem de mim. O país que eu vou nascer. Fala mal do Brasil, muda daqui. Aqui o Brasil é isso, o Brasil é aquilo outro. Se não foi para fora, vai para fora que você vai ver o caos que é. A frieza que é. O povo tem, em muitas nações, não vou generalizar, tem muito dinheiro, mas não tem esse contato que nós temos. Chega na porta, nós pegamos na mão, nós abraçamos, nós conversamos, vamos tomar um café junto. Nós temos algo que o mundo todo vem para cá, para o Brasil, eles falam assim, que povo bacana. Eles vêm para cá, gente com bolso lotado, banco, conta gorda. Mas eles olham para nós e falam assim, esse povo tem o que nós não temos. Não dependeu de mim nascer no Brasil, não, mas eu me sinto privilegiado por ter nascido. Que país exponencial! Irmãos, se tirar a corrupção da nossa nação, nós viramos país de primeiro mundo rapidinho. É rápido, porque nenhum país tem o clima que nós temos, tem o solo que nós temos, a terra que nós temos. Pode ir para o Japão. Os caras não conseguem produzir coisas da terra como nós produzimos. Nossa terra, tem um cantor que cantou, tudo que se planta, dá a mão de Deus. Mas tem um monte de coisas que depende da gente, né? Exemplo. Um sorriso. Ninguém pode rir no seu lugar. Simples. Ou você sorri, ou você vai ficar com essa cara emburrada. Ninguém pode rir no seu lugar. Aquela risada, aquela gargalhada que vem de dentro, que às vezes aperta até o teu peito, falta ar. Ninguém pode fazer no teu lugar, então rasga um bom sorriso. Nenhum problema. Coisas que ninguém pode fazer por mim. Jogar uma palavra de esperança no meio de uma notícia caótica. Está acontecendo isso, pastor, está tudo destruindo, está indo de mal a pior. Mas Deus está no controle de todas essas coisas. A notícia chegou ruim, mas eu lancei sobre a notícia ruim uma palavra de esperança. Só depende de mim. Ninguém faz no meu lugar. Eu faço. Você faz. Quer ver coisas que só dependem de você? Cuidar da sua saúde. Mãe, come menos por mim? Não dá. Mãe, come legume. Come um alface, uma couve no meu lugar, para minha saúde ficar boa? Não tem jeito. Ou você cuida, ou vai dar ruim. Coisas que só dependem da gente.
Coisas que só dependem de nós. Eu vou falar de 3 aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa. É claro que não são só essas. Mas foram essas que o Espírito de Deus me conduziu para conversar com você. Coisas que só dependem de você. Então agora não é hora de dar cotovelada. Aí, meu bem, escutou? Não. É hora do seu cotovelar você. Ó, escutou? Está ouvindo eu? Como diz Davi, por que estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus. É hora de você pregar para você. De você pôr no espelho você mesmo e falar assim, vamos mudar? Porque se você não fizer, ninguém vai fazer. E aqui tem a ver com a sua vida local, familiar, eclesiástica e eterna. Primeiro, escute. Coisas que só dependem de mim. Reagir aos problemas pessoais. Resolva os meus. Você não vai resolver. Os meus são eu que tenho que resolver. Eu preciso de reagir. Reagir é, chegou um problema, então eu reajo a ele. Eu enfrento a ele. Como? No poder de Deus, executando o que posso executar. Reagir aos problemas. Eu queria que fulano resolvesse para mim em meu lugar, fizesse para mim em meu lugar. Alguns talvez podem receber ajuda, mas a maioria dos problemas pessoais, ou você reage a eles, ou eles crescerão. Provérbios 24:10, se te mostras frouxo no dia da peleja, a tua força será pequena. Se no dia da luta você se mostra fraco, a tua fraqueza é revelada. Então, coisas que só dependem da gente, reagir ao problema pessoal. Quais são os seus? Reaja. Reaja aos problemas miúdos, medianos e grandiosos. Todos nós temos problemas, eles chegam, eles acham a gente, eles procuram a gente. Alguém definiu a vida, eu acho uma definição muito triste, mas ela faz um pouco de sentido, que viver é resolver problemas. Robson, conversando com ele aqui um dia, falou assim, sobre escolha de trabalho, né? O que eu vou trabalhar, o que eu serei, qual profissão eu seguirei? Aí, mais ou menos essas palavras o Robson usou. Escolha qual tipo de problema que você quer resolver na vida. O seu trabalho vai ser resolver aquele problema. Um escritor disse que se você não resolve problemas no seu trabalho, você não tem trabalho. É resolver problemas, a vida é assim. Então, comece a fazer alguma coisa para resolver os seus problemas. E tem coisa que a gente vai deixando, irmãos. É procrastinar, é a palavra? Ou poderia ser mais simples e dizer adiar, deixar para depois? E eles vão crescendo, E problemas que não resolvemos hoje, amanhã se tornam problemas maiores e gigantes, e mais difíceis. Então, em frente. Um homem chamado Malcolm Forbes, ele diz assim, o impossível não é um fato, é uma opinião. O impossível não é uma declaração, é um desafio. O impossível não é nada. Ele disse isso pensando no seguinte, tem muita gente que diante de um problema, considera o problema impossível de solucionar, mas este homem diz o seguinte, impossível não é nada, aquilo que você não tem condições de fazê-lo, Deus o fará, mas aquilo que você tem condições de fazê-lo, Deus não o fará. Deus está criando homens e mulheres, e não parasitas, sanguessugas, é gente. O mundo está cheio de pessoas que não tomam atitude, irmãos. A gente tem pais que não tomam atitude com relação aos filhos, e porque tardiam, ou demoram a ter atitudes, muitas vezes já não conseguem mais ter o controle de tal situação. Muitos maridos e esposas não tomam atitude de se ajustarem, de se perdoarem, de negociarem algo para o bem de ambos. Se não fizerem hoje, amanhã será mais difícil, mês que vem ainda mais, ano que vem muito mais. Atitudes para resolver. Pastores que não tomam atitude com relação à liderança da igreja. Você vê filhos que não tomam atitude de mudar dentro de casa. Tudo que precisam é reagir, mas não reagem. Crentes que não tomam atitude diante do pecado. Ouvem sermões, inúmeros sermões.
Eu estava fazendo um levantamento, eu acho que no meu ministério eu preguei em torno de 2.000 sermões, em 10 anos. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu tenho falado para um povo que tenho escutado? Porque às vezes você está falando com o povo, abandona o pecado, e na semana que vem o povo cai exatamente naquele pecado que você alertou para ser abandonado. Então ouçam, amados irmãos, abandonem o pecado, enquanto é tempo. E tem que ser uma reação, uma decisão de abandonar. E tem muita gente fazendo carinho. E aí você considera pecado aquele que em pecando foi descoberto. Porque você, enquanto peca e peca às escondidas, você está tudo bem. Pecado não é o pecado só que aparece. O pecado é pecado, ainda que ninguém tenha visto e veja, mas Deus está vendo. Atitudes, reagir, é o que você precisa. Mas um tipo de segunda coisa que só depende de mim. Segundo, a família que eu vou construir. A família que eu vou construir. Eu um dia fiz um casamento, eu estava no início do meu ministério, eu preguei assim: esposas não vêm prontas, elas precisam ser construídas. Maridos não vêm prontos, eles precisam ser construídos. Relacionamentos conjugais não vêm prontos, precisam ser construídos. O que vem pronto? O homem e a mulher, mas não o marido e a esposa. Precisam ser formados. E o homem vem pronto, cheio de coisas, crenças, de ensinamentos que vão precisar ser ajustados ao longo da caminhada. Alguém definiu família dizendo que são duas pedras pontiagudas que rolam juntas na família. E elas, um ponto aqui, elas vão rolando juntos, mas de tanto esfregarem uma na outra, atrito, que é o relacionamento, elas vão se arredondando. Depois elas não machucam mais. Então deixa eu te dizer uma coisa, você escolhe os seus filhos. Quando? Quando escolheu o teu cônjuge. Quem escolheu o homem tal, está escolhendo também o filho. Quem escolheu a mãe tal, está escolhendo também a filha. É o tipo de pai que você quer para o seu filho, é o tipo de mãe que você quer para o seu filho. Por isso que quando eu sempre falo aqui na igreja, as pessoas às vezes me criticam muito, sobre o dever que você tem que ter, solteiros. Preste atenção. Sejam criteriosos na escolha, porque quando você está escolhendo o teu cônjuge, você está escolhendo a geração sua, são os seus filhos, os seus netos, tudo está dependendo de uma escolha sua, e se você escolher errado, você paga caro por isso. Então, a família que eu quero construir, depende só de mim. Qual é a que você está construindo? E eu tenho percebido, irmãos, que os relacionamentos tem deixado muitas vezes de ter um investimento. Ler um bom livro, conversar sobre coisas espirituais, discutir sobre temas importantes, reavaliar o quadro pessoal, familiar, daquele momento, daquela situação, buscando o objetivo em comum e não o objetivo pessoal. Coisas que só depende de você, a família que você está construindo. Qual é a sua família? Mas eu vou terceiro lugar, escute. Essa aqui, por favor, escute, por favor. Coisas que só dependem de mim. Romper com as histórias sucessivas de fracasso. Me permita citar um texto, não precisa de abrir. 1 Crônicas, capítulo 4, a partir do verso 10. Diz a Bíblia que uma mulher estava grávida e ela foi dar à luz. E ela, quando foi dar à luz, ela sentiu dores. Então ela coloca o nome do filho de Jabes, que significa, em meio às dores, te dei a luz. Então Jabes está vivendo na escola, e eu fico imaginando Jabes na escola, qual é o seu nome? Meu nome é dor. Porque quando nasci, mamãe sentiu dor, e mamãe pôs meu nome de dor. Lembra que naquela cultura, o seu nome falava a respeito da sua vida. Abraão, pai de multidões, é o significado. O seu nome apontava para a sua existência. Então você imagina Jabes, qual é o seu nome? Dor. Toda mulher ao dar à luz, ao parto normal, sente dor, consequência do pecado. Mas não é toda mãe que põe o nome do filho de dor, mas essa pôs. Só que eu queria destacar para você é Jabes.
Talvez Jabes está vindo de uma sucessão, os seus tios são rebeldes. A Bíblia não fala, só estou ilustrando. Seus tios são rebeldes, a sua avó teve um problema familiar sério, o seu avô viveu em pecado, aí a sua mamãe também seguiu a mesma linha. Mas Jabes então diz, ele orou: Deus, alargue-me as fronteiras, eu quero ser uma bênção. E diz o texto bíblico que aquela história de fracasso que talvez venha do vô, do tio, da mamãe, quando chega em Jabes é rompida, e Deus fez dele uma bênção. Irmãos, talvez você tenha vindo de lares que não foram um bom exemplo. Teu pai fez coisa errada, tua mãe fez coisa errada, teu tio fez coisa errada, teu avô fez coisa errada. Tem um monte de gente na sua genealogia que talvez não tenha te dado bom exemplo, mas é a sua função e depende de você romper com isso. O casamento de papai e mamãe não foi bom, mas o meu vai ser, no nome de Jesus. Os exemplos dos meus avós foram caóticos, fizeram isso, aquilo outro, mas eu não, eu serei diferente, porque eu temo a Deus. Foi o que Jabes diz. Ele rompeu com uma história de fracasso. Então deixa eu te dizer, eu estou falando para famílias, cada um de nós histórias diferentes, fracassos diferentes e vitórias diferentes. Rompa com as histórias de fracasso. Se o teu pai não foi um bom exemplo como pai e marido da sua mãe, seja um bom exemplo como pai. Faça o contrário. Se a tua mãe não foi uma boa mãe para você, não dê à sua filha o que a sua mãe lhe deu. Chegou negativo, sai positivo, está entendendo? Chegou maldade, sai a bênção. Quantos de nós somos assim? Eu converso com gente, minha vida é essa. E o pastor, eu não quero ser como mamãe, eu não quero ser como papai. Tudo bem, pode fazer a oração de Jabes. Senhor, sê comigo a tua bênção, alargue as minhas fronteiras. E diz o texto bíblico que Deus foi com eles, ao ponto de parar uma narrativa para chamar a atenção só deste homem que rompeu com as histórias de fracasso. Só depende de você. Não é porque o casamento do teu pai e da tua mãe não deu certo que o seu não vai dar. Não é porque o seu avô e a sua avó fizeram isso e aquilo outro que você tem que fazer. Você pode romper e ser sal da terra e luz do mundo. Vão mais? Quarto. Escute essa e eu termino. Coisas que só dependem de mim. Decidir por Cristo e viver para Ele. É claro que eu não sou e não acredito no livre-arbítrio. Não é isso que eu quero dizer nesta palavra ali. Não sou eu que escolho Deus, eu sou escolhido por Ele. Mas quando sou escolhido por Ele, eu respondo a Deus com arrependimento e fé. O dia em que Deus toca no meu coração e me chama com o que nós chamamos de vocação eficaz, ou chamada eficaz, eu respondo com arrependimento e fé. Senhor, porque Tu me chamaste, irei eu. Porque Tu me queres, aqui estou. Eu me comprometo contigo. Irmãos, não dá para o teu pai e a tua mãe fazer um compromisso em seu lugar. Não dá para o teu avô e a tua avó fazer. Ou você faz, ou você vai passar o resto da sua vida vivendo assim, ó, sendo levado na linguagem de Salomão, como uma planta, uma flor que cai, seca, e o vento leva para cá e para lá. Para cá e para lá, porque está precisando de uma decisão. Às vezes, quando a gente é novo, a gente tem algumas dúvidas de decisões, né? Exemplo: que curso eu farei? Qual profissão eu vou seguir? São dúvidas que, aos 12, aos 18 anos, são normais. Então, se você está nessa idade e tem dúvidas, normal, tá? Que tipo de profissão eu vou fazer, seguir? Qual faculdade? Normal ter essas dúvidas. Elas fazem parte desse ambiente que você está nessa faixa etária. Mas deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não tenha condições de escolher a faculdade, escolher o emprego, talvez isso seja desafiador para você, mas tem uma coisa que na Bíblia você pode decidir, é a sua vida espiritual. E eu tenho nomes na Bíblia de homens que com 15 anos, 16 anos, estão até ligando para nós, esses homens, para falar que eu estou falando a verdade. Homens na Bíblia com 15 anos e 16 anos, exemplo, Daniel. Ele vai para a Babilônia, ele tem 16 anos, 16. Na comida do rei Nabucodonosor, um banquete, tudo do bom e do melhor, mas ele olhou para aquilo ali, mesmo novo, ele diz: eu resolvo não comer as finas iguarias do rei. Eu sou novo, mas a minha vida espiritual, eu já sou capaz de decidir me comprometer com ela, eu não como. Eu peço então ao chefe que me permita não comer. Está ligando até de novo. É sério o que eu estou falando para você ver a importância.
Está entendendo? Então escutem, amados irmãos, talvez você esteja novo para decidir quanto a essas questões, mas deixa eu te dizer, sua vida espiritual você já pode decidir, e o quanto antes melhor. Pastor, eu sou novo, mas uma coisa eu sei, eu quero andar com Deus. Irmãos, eu tinha 12, 13 anos, fiz minha pública profissão de fé na segunda igreja, eu falava no meu coração, eu não sei se minha família vai querer andar com Deus, eu não sei se os meus amigos vão querer andar com Deus, mas Deus, por favor, eu quero andar contigo. Eu quero que o Senhor não abra mão de mim, eu quero andar com o Senhor, você está entendendo? Eu não sou o melhor, erro demais da conta, mas o que eu estou dizendo é, a decisão pelo Evangelho, quanto mais cedo você tomar e se comprometer, melhor é para a sua vida. Eu tenho inúmeros exemplos de pessoas que brincaram com isso, pagaram caro, e muitas vezes voltam machucadas. Ainda bem que em Cristo a gente tem o privilégio de ter uma nova oportunidade. Mas hoje é o dia da sua decisão, irmão. Por quê? Se ligarem de novo, aí você presta mais atenção. Escuta aqui baixinho agora. Por que você não se compromete? Você tem ouvido inúmeros sermões, pregadores, homens de Deus, chamando você a um compromisso. Por que você não decide? Não é o teu pai, não é a tua mãe. Por que você não resolve a sua vida? Não batiza, não faz a pública profissão de fé, não anda sério com a igreja, ao invés de só falar mal da igreja. Por que você não muda de postura? Por que você não muda de postura? Sua vida está andando do mesmo jeito, moço. Ou se não estiver andando para trás. Então hoje eu estou mostrando para você que depende de um compromisso teu. Resolvi, é o que o salmista está dizendo. Quanto a mim, eu vou esperar. Quanto a mim, eu vou louvar. Eu não importo o que vocês vão fazer, mas quanto a mim, eu vou assumir um compromisso. E você vê isso na Bíblia. Josué 24, 14 e 15. Olha, escolhei hoje a quem sirvais, aos deuses dos amorreus ou dos jebuseus. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês façam o que querem da vida de vocês, mas a minha vida e da minha família, nós somos de Deus. Você vai, Salmo 31, 14. Quanto a mim, confio em Ti, Senhor. Eu não sei o que os outros pensam, mas o que eu penso é que eu confio em Ti. Eu tomei uma decisão, por que você não toma a sua? Jeremias 26, 14. Quanto a mim, estou na sua mão, Senhor. Quanto a mim, estou na sua mão. 1 Samuel 12, 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor. São pessoas, homens e mulheres de Deus que disseram, vocês podem vir comigo se quiserem, mas eu já assumi um compromisso com Deus, pessoal, particular, individual, e eu quero levar esse compromisso adiante, com a graça de Deus. Então hoje é o dia de você decidir por Cristo. Estou falando de você virar religioso, dizer que é de igreja, mas está mais perdido que tudo. Estou falando para você decidir por Cristo, amá-lo, ler a santa e eterna palavra, orar e conversar com esse Deus, andar com Ele, viver por Ele. Não estou dizendo que os problemas serão resolvidos, eu estou dizendo que a sua alma será preenchida, porque o que nós precisamos é de evangelho, seja rico ou pobre, seja alto ou baixo, todos nós temos a mesma necessidade, e ela é só Cristo que pode preencher. Depende de você, depende de mim. Quanto a mim, eu decido por Cristo e viver para Ele. Então hoje a conversa que é essa. Talvez eu esteja falando para a gente para resgatar o teu compromisso com a igreja, com o Senhor da igreja, decidir acertar a sua vida familiar, sua vida financeira, através dos dízimos, das ofertas, a tua vida como patrão, a tua vida como funcionário, decidir viver para Cristo, vou imitá-lo. Eu vou ser um crente diferente, um homem diferente, uma mulher diferente. O que os outros vão fazer? Eu sei lá, mas quanto a mim, eu decido por Cristo. E eu vivo para Ele. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte. Hoje é o dia da gente se arrepender, irmãos. Arrepender dos nossos pecados e dizer, quanto a mim, Senhor, eu os abandono. Quanto a mim, esses pecados morreram. Quanto a mim, eu quero uma vida santa. Quanto a mim, eu quero viver aos teus pés. Quanto a mim, eu quero que da minha boca não saia nenhuma ofensa à tua noiva, à tua igreja. Quanto a mim, eu quero parar de reclamar, murmurar. Quanto a mim, eu quero te amar. Quanto a mim, eu quero me submeter a ti. Quanto a mim, eu quero ser teu. Se o Senhor mandar, irei. Mandar ficar, ficarei.
Mandar falar, falarei. E se o Senhor mandar eu me calar, eu me calarei. Quanto a mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos cantar?